Olá, muito boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui hoje representando mais uma vez o NUSP, o Núcleo de Saúde de Práticas Integrativas. E a nossa função é disseminar as práticas integrativas, trazendo comprovações científicas. Hoje, esse espaço é dedicado para o cuidado físico aqui, reconhecendo a totalidade do nosso ser. E nessa noite tão especial, eu tenho a honra de receber um convidado que é referência no campo das práticas integrativas, Miguel Galli. Vou falar um pouquinho dele aqui. Ele é biomédico integrativo, terapeuta quântico, naturalista e iridologista, com uma trajetória marcada por amor ao conhecimento e compromisso com a saúde vibracional. Ele também é palestrante, ele é professor, com cursos que unem ciência, espiritualidade e medicina energética. Seu trabalho é reconhecido por interpretar moduladores, biofatores e frequenciais específicas para a harmonização do corpo e da alma. Essa live é um presente, é um convite para enxergar além, para perceber como nossos olhos revelam histórias, padrões, caminhos e cura. Então, hoje, eu vou chamar aqui o nosso convidado, o Dr. Miguel, que vai falar muito sobre essa prática da iridologia. Seja bem-vindo, Dr. Miguel. Oi, Dr. Miguel, boa noite. Deixa eu agora me ajustar, porque eu estou muito baixinha. Nada, tá ótimo, tá tudo bem. Pronto. Tudo bem com você aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Aqui hoje estamos muito ansiosos por falar com você, que tem muita coisa para trazer. Gente, não perde não de fazer perguntas para esse homem. Eu fiquei fascinada em conhecê-lo lá na Expo Quântica. Fiquei mesmo. Eu também. Uma admiração, assim, não tem como mensurar. Então, doutor Miguel, eu te dou passo a palavra, fique à vontade e fale aí um pouco sobre a iridologia. Conta para esse povo aí, que daqui a pouco eu vou vir com perguntas, viu? Sim, faça isso. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar da iridologia. E eu costumo dizer que qualquer profissional, terapeuta, médico, qualquer profissional da área da saúde, das terapias integrativas, que tem essa ferramenta maravilhosa na mão, que é a iridologia, ele vai ser muito mais assertivo ali na anamnese, quando for prescrever algum protocolo, ele terá muito mais certeza e confiança através da iridologia. Ela realmente é precisa, ela junto com uma boa anamnese, literalmente, ela salva vidas. Essa é a iridologia. Então, deixa eu começar lá pelo começo, vou explicar mais ou menos como é que funciona a iridologia. Os olhos, na realidade, eles são uma extensão do próprio cérebro, eles são parte do cérebro. Tanto é que, se você prestar atenção, é um tecido diferente, glia isso aqui, igual lá dentro do cérebro. Então, o cérebro projeta os olhos para fora, para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo, para nos nortear, para viver, enfim, né? Mas acontece que, assim como o cérebro ele coordena todos os órgãos e sistemas, tudo isso fica registrado nos olhos. Então, nós temos os bulbos visuais aqui atrás, então passa-se as informações, e quando tem algum órgão com problema, ou começando alguma disfunção, fica registrado nos olhos. Aí a medicina tradicional chinesa, ela formulou os mapas todos, né? E os mapas são muito precisos, são compartilhados no mundo todo pela precisão. Então, tudo que acontece no corpo, tanto na parte física quanto emocional, os olhos acabam registrando. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Sempre que a gente começa uma turma nova, e geralmente tem médicos, enfermeiros nas turmas, né? Uma curiosidade minha, que eu não sei o motivo real, muitos dentistas, né? Eu acho que pelo fato ali da profissão dele ficar tão próximo dos olhos ali das pessoas, né? Ele fala, puxa vida, quem sabe eu não consigo mais alguma coisa, né? Para ajudar. Mas, enfim, é uma classe maravilhosa, os dentistas, eles são muito envolvidos em terapias integrativas e principalmente na iridologia. Mas eu tenho, assim, muitas histórias de pessoas que foram fazer a análise dos olhos, a análise iridológica, e acabaram descobrindo doenças que estavam em evolução
e que não iam aparecer no início em nenhum exame de ressonância, em nenhum exame de precisão, mas já começava a criar uma disfunção ali celular. E, felizmente, os olhos registram qualquer modificação, né? Mas uma história que me marcou muito foi da turma aqui de Franca, do estado de São Paulo, do lado de Ribeirão. Nós estávamos, era uma aula de sexta-feira de iridologia, e um aluno, ele pediu para mim para levar 2 amigos. Eu falei, pode levar. Na realidade, eles iam sair da sala e iam passar o final de semana num sítio, numa fazenda, e para não precisar voltar, pegar os caras, eles foram tudo para a sala. E aí, no final, o Gilberto, que é o rapaz, falou para mim, você pode olhar no olho dos dois, dos olhos, e um deles eu vi que tinha uma neoplasia no intestino grosso. E eu perguntei para ele, eu falei, você sente algum desconforto? Sente algum mal-estar? Ele falou, de vez em quando me dá umas pontadas e eu formo muitos gases, às vezes indisposição até para andar, mas talvez isso aí seja um problema digestório. Eu falei, tanto o iridólogo quanto qualquer terapeuta que trabalhe com terapias integrativas, ele não tem autonomia para bater o martelo e falar, você está com câncer, né? Ele vai recomendar, e aí que entra a questão de salvar a vida da pessoa. Ele vai recomendar que você procure um médico especialista naquele órgão ou sistema. E foi o que ele fez. Eu falei, vá para a fazenda, vá se divertir, mas na segunda-feira você procure um médico para fazer uma ressonância de abdômen total. Fala que você está sentindo muita dor, muito incômodo, e ele fez, realmente, o intestino dele estava bem comprometido, ele fez uma cirurgia extensa, retirou um tumor já antigo, e ele está vivo hoje, graças a uma abordagem sem compromisso da iridologia, né? E acontece muito também hoje em dia com as mulheres, a questão de disfunções na tireoide e de disfunções nas mamas. Mesmo que elas estejam no começo, dá para você identificar uma disfunção e, consequentemente, você indicar um médico capacitado e que ele vai corroborar, ele vai confirmar aquilo que o terapeuta passou, e ele começa a fazer o tratamento e salva a vida da pessoa. Mas sabe, Maristela, são muitas histórias. Na realidade, seria uma utopia o que eu vou te falar, mas seria maravilhoso, né? Se toda a família tivesse um iridólogo em casa, né? Porque você consegue ajudar os membros da sua família com um simples exame da íris. Maravilhoso. Anteciparia, né? Até quadros de patologias aí, Anteciparia. Né? Nossa. Sem dúvida, sem dúvida. É um estudo bastante interessante, né, doutor Miguel? Sim, eu lembro que na Expo Quântica até participei lá de uma análise que estava tendo ali, e ele me falou bastante coisas, inclusive coisas que realmente já estavam comprovadas em exames clínicos, né? Mas aí ele falou outras coisas também que precisa ser ali analisada através de exames, enfim, como você mesmo acabou de cogitar, né? E me fala um pouquinho mais sobre essa prática, sobre o que mais as pessoas podem esperar. Por exemplo, o que eu percebi é que através dessa análise nos olhos, né, enfim, se muitos médicos tivessem essa técnica, o que eu percebo é que ali muitos exames clínicos só viriam só para comprovar aquilo que de fato ele já analisou de pronto, né? Só vinha só para bater um martelo em relação a possíveis patologias e aí já antecipar ali com tratamentos baixos, mudança de comportamento, de alimentação, tudo isso poderia contribuir para uma saúde, para uma melhora na saúde dele, não é mesmo? É altamente preventiva, não é? E você me fez lembrar de uma situação de uma terapeuta aqui de Batatais, e ela, por um motivo ou outro, não sei, ela acabou encontrando um médico em um curso de iridologia,
E ele acho que não pôde continuar, mas ele fez uma parceria com ela maravilhosa. Toda pessoa que chegava com alguma queixa, geralmente as mais complicadas, ele encaminhava para ela e ela fazia um laudo iridológico e devolvia para ele, né? Facilitava muito pedir exames, né? Teve um outro caso aqui em Ribeirão Preto, que foi uma coisa assim bem radical. Teve um amigo nosso que ele me procurou porque ele estava com um câncer na garganta e ele estava fazendo tratamento aqui na USP, em Ribeirão Preto, e ele não estava nada bem. Aí a esposa dele, inclusive, aconselhou: vai lá, procura o Miguel, faz uma avaliação. E ele veio. E aí você não sabe o que estava acontecendo. O câncer na garganta, que já estava em tratamento, e de fato ele fumava muito, era um câncer secundário. Ele estava com câncer já primário e antigo na próstata. E aí, como ele... Ninguém sabia, mas nem os médicos tinham culpa, porque você chega com uma queixa específica, né? Eu estou sentindo incômodo na garganta, não consigo engolir, não consigo falar. Aí vai, faz o exame e confirma que tem uma neoplasia ali. E aí eu falei para ele, procure imediatamente o hospital e diga que você está sentindo muitas dores embaixo. Ele falou, mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, mas você vai mentir. Você fala que você está sentindo, porque você está com um problema aí antigo, né? E foi incrível. Ele me procurou alguns dias depois, ele falou, Miguel do céu, já vou operar, vou tirar. Não. Porque olha só o que ia acontecer. Eles iam tirar, como de fato tiraram e estava em tratamento aquele câncer da garganta, mas ia continuar o câncer primário lá, Sim. jogando metástase para o corpo todo, né? Depois de eu falar até que a metástase era por conta da garganta, quando na verdade era da próstata. Olha que interessante. Olha isso. E aí, ele ficou encanado com aquilo. Ele falou, meu Deus, né? Você vê lá quantas pessoas fazendo tratamento para câncer, tudo... E, de repente, o problema não está nem ali no local, né? Está dormindo em outro local e disseminando células neoplásicas. Mas a iridologia, ela é muito quântica. Ela é muito quântica, porque ela te entrega, o exame nos olhos, te entrega informações impressionantes, né? De repente, informações que a pessoa nem foi ali buscar e procurar, mas que são relevantes para a saúde psicológica, física da pessoa, e você acaba abordando ali e é muito útil. Mas uma coisa legal também que eu percebo nas salas é que quando tem médicos, eu me lembro de 2 irmãos médicos que participaram uns 4 anos atrás de uma turma de iridologia aqui em Ribeirão, que a hora que eu comecei a aula, o primeiro módulo, eles olhavam um para o outro, chocados com aquilo, né? Ou tipo assim, vamos ver até onde, né, ele vai falar uma besteira. Porque, por enquanto, está tudo factível aqui, né? Porque, obviamente, qualquer tipo de doença e disfunção, ela é acompanhada de sintomas, né? E se você cala os sintomas... De repente, a doença continua ali latente, Verdade. proliferando, né? Verdade. Mas é isso. A iridologia, ela é maravilhosa. Os mapas, eles são precisos. A pessoa na sua frente acaba criando um campo de interação quântico, porque os olhos, eles são quânticos, literalmente. Os olhos, na realidade, são 5 sentidos, né? Se você procurar um especialista, um otorrino, ele vai explicar como é que funciona. Se você procurar um oftalmo, ele vai explicar como é que funciona. Mas a explicação que ele tem é a explicação técnica que ele aprendeu na faculdade. Sim. Só que como e por que funciona é o que a biologia quântica tem feito, começado a fazer. Para você ter uma noção, os olhos ocupam 65% de toda a atividade cerebral, junto com todos os órgãos, né? Porque o cérebro ele comanda o corpo todo.
Mas você para imaginar, meu Deus, 65% é muita energia, não é? O que é que acontece com os olhos que a gente ainda não consegue vislumbrar ou entender? Teve uma pesquisa na USP aqui, eu acho que há uns 5 meses atrás, e a USP pesquisou médiums, né, pessoas que têm habilidades especiais mediúnicas. Você ficou sabendo disso? Não, não fiquei. Passou inclusive nos noticiários, Jornal Nacional, Fantástico e outros. Mas foi muito interessante, porque eles pegavam um médium, descobriam, ó, tem um médium, mas ele tem uma família, e eles começaram a fazer exames de sangue, exames específicos nos outros irmãos. E eles viam que, de fato, aquela pessoa dotada de uma habilidade especial, em algum dos 5 sentidos, ela tinha uma diferença genética estrutural diferente dos outros irmãos. Em todos os casos. Em todos os casos. Então, tem pessoas que nascem, né? Foi aquilo que nós comentamos lá na Expo Quântica, eu e você. Eu achei muito bonito que você estava em busca de alguém que te ajudasse a dar um embasamento científico para as práticas integrativas, né? Aí eu me lembro que eu te vi, você me viu, eu falei, nossa, vou grudar. Você já grudou antes? Falou, vamos conversar, vamos, não fuja, fique aqui, né? E a iridologia, ela tem isso, ela te... não só quando você se aprofunda, né? Tem um material meu chamado Supersense, que eu pego 5 sentidos e eu atualizo as funções dos 5 sentidos. Então você começa a pensar, meu Deus, a natureza, Deus nos capacitou de uma forma tão plena, não é? Que eu preciso me empenhar mais para conhecer a minha biologia, né? De que forma que o ser humano ele pode usufruir mais dos 5 sentidos. E você vê, se os olhos utilizam 65% de toda a atividade cerebral, ainda nós não estamos moralmente, psicologicamente e espiritualmente prontos para utilizar toda a energia que é gasta por esse órgão tão importante que nos norteia na vida. Traduzindo em palavras mais simples, por enquanto, a nossa limitação permite que a gente tenha uma espessa cortina aqui na frente e que a gente só veja o suficiente para não fazer besteiras maiores. Porque mesmo enxergando e ouvindo e sentindo plenamente, a gente peca tanto contra a gente mesmo. É verdade. Né? Eu tenho uma pergunta aqui, hein? Pode terminar, sim, doutor. Posso fazer? Sim. Então, não só os olhos, mas todos os sentidos estão prontos. Né? Eu costumo falar assim, se você é apaixonado por física quântica ou mecânica quântica, você comece a pesquisar e estudar biologia quântica, porque já passou da hora de a gente conhecer e descobrir a nossa divindade. Pois não, pode fazer a pergunta. A doutora Amanda Frade, ela está falando assim, professor, gostaria de saber se podemos fazer uma correlação entre a iridologia e a análise da língua pela medicina chinesa, onde cada ponto da língua corresponde à energia de um órgão ou víscera. Essa é uma. Querida, pode. Olha, na realidade, se você pegar a linguagem da língua, a reflexoterapia, a auriculoterapia, a própria leitura das unhas, a saúde das unhas, se você traça um paralelo, né? Tipo assim, ó, na leitura da língua eu estou vendo que tem uma acidez em tal órgão, alguma coisa assim, você vai procurar a confirmação na iridologia. Pega os mapinhas, íris direita, íris esquerda, e você vai confirmar tudo aquilo que está falando na sua abordagem, na sua prática terapêutica, você vai encontrar a confirmação lá na iridologia. Procede. Olha que lindo. Agora tem uma outra aqui também. E de que forma os olhos, eles registram informações
e é de todo o nosso corpo, do todo o nosso corpo, do psicológico, do emocional. Os olhos têm alguma ligação assim tão direta com o cérebro? Acho que ela não pegou o comecinho, mas eu estou aqui para conversar com vocês hoje o tempo tanto que vocês quiserem. Os olhos, na realidade... Pergunta, gente, pergunta. Vamos bombardear esse os olhos, na realidade, eles são parte do cérebro, né? Eles são compostos de glia, que é a matéria que tem aqui dentro do cérebro. E como o cérebro, ele registra essas informações todas, então... os olhos registram também. Acontece de que forma? Eu vou fazer uma resumida, meia lúdica, mas sem pecar. Vamos supor que você começa a ter um problema nos rins. Né? Essa questão de você começar a ter problema em qualquer órgão ou sistema, na realidade é uma dificuldade metabólica de eliminar toxinas. Então você diminui o metabolismo daquele órgão ou sistema, em função de algum vício, algum acidente mecânico ou alguma informação genética tardia que finalmente aflorou. Muito bem. Como o organismo todo está ligado no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, todos os órgãos, todas as vísceras, né? Então, aquele órgão, ele começa a criar uma disfunção. E o que acontece? Na região do olho, da íris, correspondente àquele órgão, você vai notar que existe um acúmulo de toxina e a gente identifica a gravidade através do tom da coloração daquela mancha. Então, se ela for uma mancha escura, uma mancha marrom escura, quase negra, ali já tem uma degeneração. Se ela for uma mancha marrom mais clara, né, ela já começou, você tem que prestar atenção naquele órgão, naquele sistema. Fazer um detox, procurar um terapeuta, e nessa fase que você descobre o acúmulo de toxinas, é muito legal para o terapeuta trabalhar, porque ele consegue dar conta. E ele evita, né, que acabe acontecendo um mal maior. Porque o corpo ele precisa de uma manutenção. Infelizmente, a iridologia no Brasil ainda ela é um pouco elitizada, os cursos são caros, muita teoria, e nós estamos vivendo uma época que tudo precisa ser compacto, sucinto e rápido. Porque se você for entrar no curso de iridologia, ficar lá 2 anos, não é? Que nem eu fui aprender a identificar diabetes na iridologia 1 ano e meio depois. Então, eu acho tudo que fica muito difícil de entender e de digerir, você, por favor, pode encostar e vai fazer outra coisa. Aliás, eu costumo falar isso, né? Sempre que você for fazer um curso de especialização terapêutica e for um curso muito caro, ou o protocolo que te passarem for muito caro, por favor, não vá atrás. Não vá atrás. A iridologia tem que ser sucinta, resumida, né? Tipo assim, vamos fazer 3 workshops de dia todo, ou 6 workshops de 2 horas, que geralmente é o que eu faço. Na primeira aulinha, a pessoa já sai doida para ver o olho de todo mundo em casa, para ver como é que está o sistema nervoso, para ver como é que está a vitalidade, para ver como é que está a acidez, né? Se tem algum órgão ali que está em disfunção. E eu acho que isso é precioso, né? Você gastar pouco e ter uma ferramenta preciosa nas suas mãos para o resto da vida. A iridologia, ela tem esse dom de encantar as pessoas, mas ela precisa ser difundida. Era isso que eu estava tentando dizer lá no começo, não é? Todo mundo em casa tinha que ter um iridologista. Sim, é verdade. Olha, eu tenho uma pergunta, mas antes tem outra aqui, ó. Quem não tem essa estrutura diferente não consegue ter a capacidade da intuição? É isso, Renata Gaspardo. Ela pergunta: quem não tem essa estrutura
diferente não conseguir... tá, desculpa, eu li errado. Quem não tem essa estrutura diferente não conseguir ter a capacidade de intuição, acho que é isso. Não sei, não consegui entender a pergunta, Renata. Se o professor conseguiu, pode responder. Ó, eu acho que ela quis perguntar, depois ela me corrige se eu estiver errado. É quem não tiver essa ferramenta da iridologia em mãos, se ela não consegue perceber pela intuição. Eu acredito piamente que sim. Só que tem um negócio. Eu costumo falar que todo mundo é terapeuta, né? Em algum momento você receitou um chá, em algum momento você indicou uma vitamina, etc. Mas como são muitos órgãos, não é? E muitos sistemas, você de repente pode fazer confusão, né? Você vê a coluna pode ser um problema renal, né? Os rins pode ser um problema de coluna, garganta irritada pode ser falta de colágeno, disfunção nos esfíncteres e por aí vai. Como os órgãos são muito próximos e são muitos órgãos e sistemas, você aposta na sua intuição, né? Aposta na sua intuição. Mas o lance da intuição, ele é muito próprio do ser humano, né? E eu acredito que pessoas de boa índole, né? Pessoas de bons olhos, elas acabam aflorando, né? Outros sentidos além dos 5 sentidos. Então, eu concordo com você, eu acho que ajuda muito, mas é maravilhoso que você procure uma abordagem quântica, seja ela qual for, e quando tiver uma chance, fazer o cursinho de iridologia. O nosso cursinho ele é sucinto, são 6 módulos de 2 horas, é um curso baratinho e capacita as pessoas para ajudarem outras pessoas. No final você vai falar mais sobre isso, que eu estou doida para saber, tá? Mas eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber como que é feita essa análise em relação às pessoas que têm deficiência na visão, né? Os cegos. Como é a mesma coisa? Como que é isso? Porque eles têm uma mancha, né? Sim. Como que é feito? 2 situações. Você vai tirar a foto do olho, né? E se o olho te trouxer alguma informação, acredite, né? Aliás, a questão da iridologia é muito bacana, porque de repente o terapeuta ele pode dar uma opinião baseada na experiência. E de repente aquela opinião pode estar errada. Mas a iridologia é fantástica porque, se você tirar foto do olho da pessoa, não é sua opinião. Os mapas estão ali, a foto está no notebook e a informação é aquela, né? Eu me lembro de uma senhora que me procurou há 2 meses atrás e eu vi que ela estava com uma calcificação na mama direita. Sim. E ela falou para mim, não tenho. Ela estava com esgotamento físico, esgotamento mental, ela estava com um monte de coisinha lá. Mas ela falou, não, eu não tenho. Eu falei, não é opinião minha. Esse aqui é o mapa da medicina tradicional chinesa, da iridologia, e aqui é sua foto, ó. Eu falei, e mais uma coisa, o que está sendo conversado aqui vai ficar entre nós, né? Aí ela desabou e começou a chorar. Ela ficou muito emocionada, né? Tive que dar o lencinho para ela, etc. Mas foi meio sacana a atitude dela, porque ela sabia que ela estava fazendo tratamento, e ela disse que ela me procurou só para confirmar. Mas acaba sendo um desserviço, entendeu? Porque eu passei a informação, ela desmentiu 2 vezes, eu poderia muito bem estar num dia mais ou menos cansativo e falar para ela, então você me desculpa, nós estamos enganados os 2, pode ir embora. Ela ia brigar com os médicos, não ia? Sim. Ou então pedir para alguém me ligar e falar, o cara disse que ele é bom, que ele vê o olho, mas ele falou que não tem nada. O iridologista, vocês aí, futuros iridologistas, tirou uma foto, viu o problema, batam o martelo. Você procure um profissional nessa área que vai cuidar desses exames específicos, porque você tem uma disfunção aí. Você viu o caso do rapaz com câncer na próstata e câncer na garganta? Olha, o cara que eu contei a história de vocês lá de Franca, não é? Sim. Que passou, foi uma brincadeira. Aliás, eles levaram na brincadeira.
O outro não, porque eles eram um aluno, ele sabia da seriedade. Tirar uma foto, vai tirar uma foto, vai ver não sei o quê, ver não sei o quê. E eu vi. Eu falei, ó, você tá com problema no intestino, é grosso e é já antigo. Enfim, salvou a vida deles, corroborou aí o exame dessa senhora, mas é muito precisa. Nossa, eu saí tão fora do assunto aqui, né? Que agora deixa eu ver se eu lembro a pergunta que você fez para mim. Não, você respondeu sim, é sobre as pessoas que têm deficiência visual, se é possível sim. Fazer essa análise. Ó, se você não conseguir na íris, que é a parte colorida, existem, na realidade são 5 mapinhas, né? Olho esquerdo, direito, sistema nervoso, esclera e... na realidade, são 4 mapas. Tem um outro mapa do psicológico, que a gente nem usa sempre. Mas, enfim, tem um outro mapa, que é o mapa da esclera, que é a parte branca. Se a pessoa tiver qualquer tipo de deficiência visual física, ela pega o mapinha da esclera, que é a parte branca, e todas as disfunções que ela poderia ter visto na íris, que é a parte colorida, ela vai enxergar na parte branca. Onde tiver um sinal na parte branca, uma mancha, um microvaso mais saliente, naquele órgão ou sistema tem o problema de que a pessoa precisa cuidar. Olha que interessante. A esclera, parabéns, hein? Eu estou doido para fazer esse seu curso. Deixa eu falar, tem mais perguntas. Ó, o pessoal tá adorando sua live aqui, ó. Muitas coisas bacanas. Ó, a Ana Monteiro está perguntando: a iridologia é uma ferramenta de diagnóstico, certo? Mas como a iridologia ajuda no tratamento? Perfeito. Né? Eu gosto de acreditar, eu acho que eu tenho quase certeza, que todo bom terapeuta, ele morre fazendo o curso, ele vai especializando, ele faz um curso, faz outro, e isso é maravilhoso. Muito bem. Aí, de repente, ele fez o curso de iridologia e ele já tem a abordagem de cura, entendeu? Ele pode trabalhar, de repente, com os florais vibracionais da fisioquântica, que são maravilhosos, aí ele indica o floral específico. Ou ele trabalha com acupuntura, ou ele trabalha com óleos essenciais, ou ele trabalha com massoterapia, com magnetos, aromaterapia, com ervas, florais de bar, florais de cerrado, etc. Ele vai usar a abordagem que ele já usa com a precisão de diagnóstico da iridologia. Né? Se ele não tem uma abordagem, aí ele vai conversar com algum colega terapeuta e vai falar, olha, eu sou estritamente iridólogo e essa pessoa tem uma grande deficiência no sistema nervoso central. Né? E a linha da vitalidade ali no cérebro, no hipotálamo, ela está escura, ele está sem vitalidade, ele está cansado, ele está depressivo. E para piorar, o intestino não está produzindo serotonina, que é produzida quase 95% do intestino. O intestino e a microbiota tem que estar ok. O que ele faz? Ele conta tudo isso para um terapeuta que tem uma abordagem, de repente, com os florais vibracionais. Olha que bacana. Mas eu acho muito legal quando o terapeuta é iridólogo, ele já trabalha com uma linha, né? De prevenção e cura, né? Aí fica perfeito, aí fica maravilhoso. Né? Já fecha todo o quadro, né? Perfeito. Tem mais aqui, ó. Tem uma pessoa que está falando aqui, deixa eu ver aqui. Eu até comecei a estudar iridologia, mas não consigo tirar foto da íris escura. Ela está falando sobre isso. Tem alguma coisa que possa ajudá-la, doutor? Querida, a primeira coisa, quando você pega uma íris muito escura, essa pessoa está intoxicada. Quando você vê um bebê que acabou de nascer com o olho muito escuro, ele está completamente intoxicado com metal pesado que ele pegou da mãe durante a gestação. O olho negro escuro, ele não é natural. A pessoa, de fato, está intoxicada, entendeu? Todo o olho é passível de um exame iridológico, de uma análise iridológica. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ter o mapinha
da esclera, que é esquerda e direita, e você vai indicar uma detoxificação. Através do mapa da esclera, ó, o olho é escuro, não é? Está muito escuro. Sim. Mas você vai ver que no mapa da esclera tem uma mancha ali sobre o pulmão. Então você pode até esquecer a íris. Você começa a trabalhar com o mapa ali da esclera, né? E outra coisa, sempre dá para ver alguma coisa no olho completamente escuro. Quer ver? Uma coisa que dá para ver sempre é o tamanho da pupila. Aí já te conta um monte de coisa. No curso a gente aprende, né? Se for uma pupila muito dilatada, ela está esgotada, ela está jogando a toalha, ela está cansada, ela está precisando de apoio. Se for uma pupila muito pequena, ela está muito nervosa, está muito irritada, né? O sistema simpático dela está aflorando ali o tempo todo. Se for uma pupila com achatamento, achatamento que eu falo é literal. A pupila é essa bolinha escura no meio da íris, e em cima ela é achatadinha. Quando ela está achatadinha em cima, são pessoas com alto grau de neurose, síndrome do pânico, transtorno borderline. Se ela for achatada dos lados, é problema respiratório e por aí vai. Então, você tem a íris e os seus... a pupila e os seus achatamentos específicos, ou se você preferir mais simples, você tem o mapa da esclera e você vai esquecer a íris e vai fazer a sua análise facílima de fazer através do mapa da parte branca dos olhos, que são as escleras. Perfeito. Agora você me trouxe aqui uma questão. É possível também fazer essa análise em crianças recém-nascidas, já que tem tantas crianças que já vêm trazendo câncer, né, nos olhos? É possível fazer nas crianças também? E também, a partir do momento que você tem um diagnóstico preciso da íris do bebê, é possível, já que ele só utiliza do leite materno. Então, passar uma prescrição para a mãe para que vá pelo leite para a criança? Ai, que doido, né? Não, maravilhoso. Mas, uma dica preciosa para terapeutas. Seja atento, responsável e vigilante com mulheres grávidas e crianças novas, recém-nascidas. Na realidade, eu tenho uma técnica minha que sempre deu certo. Quando a criança é muito nova, tipo 2, 3, 4 aninhos, eu tiro foto do olho da mãe. O que eu vejo no olho da mãe, eu peço atenção com a criança. Outra coisa, se o olhinho tiver muito escuro, aumentar a ingestão de água, de líquidos, prestar atenção no tipo de alimento que está dando, porque a criança já nasceu intoxicada com metal pesado. Então, eu prefiro ter uma abordagem mais tranquila com crianças e grávidas, né? Porque nós tivemos um caso, inclusive em Araçatuba, que serviu para mim de alerta e atenção. Tinha uma grávida em Araçatuba, e a gravidez dela estava indo tranquila, ela estava, inclusive, com o médico acompanhando, mas ela estava muito tensa e nervosa. E ela procurou um terapeuta, e ele receitou para ela floral de Bach. E a gente sabe que os florais são todos tranquilos, né? Não tem contraindicação para os florais. E ela acabou tendo problema na gestação e ela perdeu o bebê, né? Adivinha para quem foi a culpa? Claro, para o terapeuta. Para o terapeuta. Então, eu reitero isso com todos vocês. A mãe, ela vai trazer, ela está insistindo para você olhar o olho da criança. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o olho dela, porque a ligação da criança até uns 5, 6 anos de idade, um pouquinho mais, com a mãe, a ligação que eu falo é fisiológica. Ela é muito grande ainda, né? E eu prefiro fazer assim, trabalhar com cautela, mesmo com a iridologia, com crianças e grávidas. Mas o olhinho está ali, você pode tirar uma foto, e se você perceber alguma coisa na esclera, você pode falar. E tem uma outra coisa também muito interessante, dentro da iridologia, que você consegue ver no olho da criança,
que tem uma linha. Essa linha ela é chamada colarete. E esse colarete, quando ele é muito próximo da pupila, aquela criança tem uma carga genética muito grande da mãe. Quando é muito aberta, é uma carga genética do pai. Então vamos supor que você tira, é maravilhoso. Se você tira a foto do olho da criança e você vê que essa linha de expressão, essa linha chamada colarete, que é a linha do sistema nervoso autônomo, ela está bem longe da pupila, um anelzinho, qualquer um aqui tirar foto dá para ver. Se ela for bem aberta, você pode perguntar se o pai faz algum tratamento médico, o pai da criança está tomando algum medicamento, etc. Então, geneticamente, é muito parecido com o pai ou com a mãe. Já te ajuda na abordagem, né, com a criança. Olha só, tem mais pergunta aqui, ó. O pessoal está... A Ana Monteiro, ela está perguntando: o que representa aquela borda clara azulada nos olhos de pessoas com idade avançada? Meu pai tinha. Olha só. É o seguinte, aquela borda ali entre a íris, que é a parte colorida, e a esclera, que é a parte branca, se ela tiver uma borda azulada, é um problema de microcirculação, problema venoso. Basicamente, problema venoso. Só que essa é uma informação que você pode aventar outras hipóteses. Tipo assim, aquele anel azul, se ele estiver mais grosso na parte de cima da íris, que é a região cerebral, realmente é uma deficiência do sistema, do microsistema circulatório dentro do cérebro, o que é um negócio complicado, né? Aí dentro da sua abordagem você vai correr atrás. Dentro da terapia integrativa nós temos o Oxyflower, que você pode esfregar nas têmporas e testes para melhorar a microcirculação cerebral. Mas nós temos também o ginkgo biloba, a caminhada, aumentar a ingestão de água, o jejum intermitente, deixar o sistema linfático tirar para fora o que mandou para dentro. Mas essa borda azulada, ela nos diz sobre problemas relacionados com microcirculação, peso nas pernas, varizes, hemorroidas, de repente pressão alta, entendeu? Tudo que diz respeito com vascularização, com o sistema vascular. Mas só que tenha mais algumas coisas interessantes aí. Existe também nessa região uma borda branca muito grande nas pessoas idosas. Esse anel branco, se ele estiver completo, é um anel de senilidade. É normal em pessoas acima de 55, 60 e 70. Se você tem 55, 60 e 70 e não tem esse anel branco, alguma coisa está fazendo certo. Agora, se você tiver em alguma região do olho, tipo assim, na parte de cima, que é a região cerebral, você está com uma coroa senil, cujo órgão está envelhecendo mais rápido, e daí futuramente pode aparecer até uma demência da região cerebral. Olha, que interessante isso. Por outro lado, nós temos ainda mais 2 anéis. Eu vou falar sobre eles aqui, que eu acho interessante. Então nós temos o anel azul, sistema venoso, o anel branco, né? É um arco senil, um arco de envelhecimento. Se nós temos um arco branco, mas ele é translúcido, brilhante, é porque o colesterol da pessoa está muito alto. E se ele for um arco branco e ele for bem delimitado, ele tiver as bordas, como se fosse um anelzinho colocado ali, ele é um anel de sódio. A pessoa está consumindo muito sal sem necessidade. Nossa, que interessante, meu Deus, quanta coisa. Não vai ser aqui não, pelo amor de Deus. Tem mais perguntas aqui, ó. Pode falar. Fica à vontade. Nossa senhora, estão bombardeando aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Então, olho castanho escuro é antinatural, é por causa da intoxicação? Não, o olho castanho escuro ele é normal. A pergunta que foi feita é um olho muito escuro ao ponto de não conseguir fazer análise.
Aí eu dei as sugestões aí da esclera e a sugestão de analisar a pupila. Mas o castanho escuro, você consegue ver muita coisa, mesmo porque... mas o castanho muito escuro, você pode apostar na intoxicação. Outra coisa, como é que eu vou saber se é realmente intoxicação? É só você olhar, pegar foto, você olhar na esclera. Se a esclera do lado de fora estiver manchada também, numa coloração marrom, em qualquer tom, é porque realmente a pessoa está com intoxicação, tem que fazer a detoxificação. Perfeito. Olha, tem uma pergunta até que também é um pouco interessante aqui. Aliás, muito interessante, todas são. Aqui, a Josilene Morandi, ela está falando assim, minha filha tem um pouco de estrabismo. Estrabismo e... de estrabismo. Isso também tem alguma alteração na saúde? Essa aí é uma disfunção fisiológica, né? Hoje existem procedimentos estéticos que corrigem isso aí e são bem seguros antes. Na realidade, sempre foram seguros. Eu me lembro de um amigo e uma amiga que na década de 80 fez uma correção e foi tão feliz para todos nós, porque era uma coisa que incomodava. Tem pessoas que se acostumam, tem pessoas que são belas estrábicas, né? A Lucélia Santos, eu acho ela bonitinha, ela é estrábica, um pouquinho estrábica, né? E outras atrizes, enfim. Mas aí é uma disfunção realmente fisiológica, não tem correspondência com disfunções que poderiam ser captadas através da iridologia, mas não tem uma correlação. São realmente disfunções fisiológicas. Perfeito. Tem mais outra aqui. E com o Mini Morose 69, ele está dizendo assim, e com relação pós-Covid, a iridologia teve alterações relevantes nos diagnósticos diante os efeitos colaterais causados por ela? A questão eu não peguei muita coisa, mas eu peguei alguma coisa. A questão de circulação, né? O sistema venoso, em algumas pessoas, você percebe que teve uma dificuldade que não havia. Felizmente, nos casos que eu peguei, não evoluiu, porque eu tenho um contato bem direto com as pessoas que fazem análise, né? Mas basicamente questões respiratórias, eu acredito que alguns colegas devem ter pego em alguns outros órgãos e sistemas, mas a imunidade também de algumas pessoas caiu, e você consegue perceber no exame de iridologia, na análise, se o sistema imunológico está fraco ou não, tá? Mas em algumas pessoas aconteceram mudanças estruturais ali dentro da íris, trazendo informação para o profissional. Perfeito. Nossa, quanta coisa interessante sobre isso, né? Fala aí um pouquinho pra gente. Nossa, me fala um pouquinho sobre o seu curso. Esse curso que você faz, ele é presencial, ele é online? Como que funciona? Fala que o pessoal tá muita gente aqui perguntando sobre isso, viu? Até eu. Que bom. É um curso que na realidade, ele é um curso reconhecido como utilíssimo. As pessoas que fazem... tem uma, não sei se ela está aqui, mas tem uma aluna minha é uma atriz, inclusive, de São José do Rio Preto, a Meg, que ela falou para mim há 15 dias atrás, ela falou, olha, eu já fiz tanto curso, e todos foram maravilhosos, agregaram muito, mas a iridologia, na minha vida, ela me assombrou, ela falou, me completou todos os outros, né? Não em detrimento dos outros cursos, mas se você tem alguma coisa realmente tão factível, né? Para vocês terem uma ideia, a USP hoje trabalha com iridologia. A USP desenvolveu um método de identificação de diabéticos através dos olhos. E é muito interessante. E tem uma coisa muito bacana na iridologia, que é o seguinte, ela é muito simples.
É por isso que eu me irrito com terapeutas que dão cursos caríssimos e elitizados e, sabe, eu acho que não há necessidade. Você tem que simplificar, sintetizar e passar, é tudo que você conseguir passar, né? Muito bem, o curso é assim, ele pode ser feito online, aí teria que ser 6 módulos de 2 horas, e o material todo eu consigo passar digital, principalmente os mapas. Para começar o curso tem que estar com os mapas ali do lado, né? E quer saber de valores? Poderia falar de valores? Por favor. Sim. Fala primeiro, você vai dar um agora em maio aqui em São Paulo, né? Fala Isso. Em maio nós vamos falar. Depois pode falar. Tá. Esse curso em maio, nós vamos falar sobre psiconeuroimunologia. É um curso presencial, né? Ele vai ser um curso de dia todo, mas olha, em média, é só uma sugestão, viu? Em média, o que eu cobro no curso de iridologia e com certificado é R$480. A gente pode até dividir em 2 vezes, mas é porque é para a pessoa fazer. Eu não quero que a pessoa veja esse valor e fale assim, tem alguma coisa errada, porque a minha amiga fez um curso de iridologia de R$5.000. Sabe qual foi a única coisa? A única coisa errada, ela caiu numa rede, né, de pessoas oportunas, né, ou inoportunas, né, abusando da boa fé do bom terapeuta que quer se capacitar cada vez mais. 480 conto para salvar vidas, com os mapinhas na sua mão, tudo profundamente científico, e o professor à disposição aqui durante o tempo todo que estiver fazendo o curso. Olha, é tudo já gravado. A gente pode montar uma turma, Maristela. Sim, vamos montar sim. Olha lá, a Ana falando, ó, esse de maio não, Ana, é presencial, né, doutor? Esse é presencial aqui em São Paulo, que vocês estão convidados. Vou colocar, nós vamos colocar ali na página ali do NUSP, ali, vocês ficam ligados ali nos stories, porque eu já recebi, viu, a arte, tudo direitinho, e a gente vai postar também. Eu já vou postar nas minhas redes sociais, porque eu acho isso importantíssimo. Isso é maravilhoso saber. É maravilhoso. Nós vamos montar um para você aí no online e um no presencial. Nós vamos fazer esse povo começar a salvar vidas. Essa é a nossa intenção também, viu, doutor? Ô, Maristela, só mais uma coisa interessante, para vocês ficarem mais aí confiantes, né? Tem pessoas que estão me conhecendo agora. Eu trabalho como terapeuta há 12 anos, sou biomédico, escrevo para revistas científicas, participei há 3 meses atrás da primeira reunião da USP sobre biologia quântica, e agora, semana que vem, eu começo a gravar esse curso de iridologia em 6 módulos, porque ele vai ser vendido para Portugal. Pelo amor de Deus, olha que bacana. Gente. Que bacana. Olha aí. Isso, ó, estão perguntando aqui, ó, se você vai dar curso lá em São José do Rio Preto presencial. Vamos marcar lá, vamos fazer lá também. Já tem um convite lá. Nós começamos São José do Rio Preto agora no próximo mês, o curso de iridologia. Olha aí, gente, então é maio também. Curso de iridologia. Aqui a Ana está falando assim, querido, nós do NUSP estamos amando ter você aqui, uma parceria incrível. A Ana, ela é a que fundou o NUSP, ela que teve essa criação, essa luz de criar esse movimento, e assim, está dando muito certo, muitas pessoas acreditando, a gente tem a intenção mesmo de levar cada vez mais longe conhecimentos científicos sobre as práticas integrativas. E você aqui está sendo uma oportunidade para muitas pessoas conhecerem, de fato, que práticas que ninguém nem conhece. Você vai falar, aí a pessoa, o que é isso? Imagina. Não, tudo tem ali seu fundamento, tudo é cientificamente comprovado. Aqui estão falando parabéns, a Renata, a Fernanda, já estou falando, gente, pelo amor de Deus, não fala gratidão não, porque eu vou ficar com esse homem. Eu não quero nem saber, eu vou derrubar essa live, eu vou ficar aqui. Não quero saber, eu quero sugar. Me fala mais, agora fala para nós aí, quando que vai sair esse curso online? Então, esse curso de São José do Rio Preto de iridologia é um curso que eu levo lá para aquela região há mais de 8 anos,
Franca, mais de 8 anos, Ribeirão Preto, várias turmas, né? E vão ficando os grupinhos que você monta, dá até dó de desmanchar depois, né? Turma de 2020 em Ideologia, turma de 2000... E teve uma que até a prefeita de Ribeirão Preto foi fazer, né? Ela ligou para mim e falou assim, eu quero lá fazer seu curso, eu posso ir? Não, era numa sexta-feira. E eu falei, nossa, você pode ir, né? Mas eu, na realidade, não estava com essa expectativa toda. Acredita que a mulher foi, chegou, desligou todos os celulares, aquele monte de celular, fez assim, a gente... na realidade, a ciência ela tem que encantar as pessoas. Sim. Se a ciência ela não te encanta, então não é a sua vibe, não é a sua onda. Né? E a ideologia é pura ciência. Deixa eu contar uma coisa incrível para vocês. A biologia quântica, ela estuda a magnetorrecepção em pássaros que migram para longe, para outros lugares. E tem um passarinho pequenininho chamado pisco do peito ruivo. E esse passarinho é a coisa mais encantadora do mundo, porque ele é mais ou menos desse tamanho. Ele sai lá da Europa, em uma região no verão na Europa, de madrugada, ele sai do ninho, vão todos subindo pelos pinheiros, pelas árvores, e eles sobem para o céu, estrelado ou não, e vão em direção ao seu destino. E eles não conseguiam entender como é que uma ave, uma pelotinha de pena assim, lindo, ele é muito bonito. Aliás, o pisco de peito ruivo é o símbolo da biologia quântica pela importância das informações quânticas que ele trouxe ao ser humano. E aí descobriram, resumindo bastante aqui, que ele tem uma classe de proteínas nos dois olhinhos, chamado criptocromos, e essas proteínas, elas conseguem ler o campo eletromagnético do planeta Terra, que é fraco, mas que existe. Né? A Terra tem um campo eletromagnético e o passarinho consegue ler esses caminhos eletromagnéticos. Eu estou aqui comentando com você, olhando para o seu rosto, e eu fico emocionado com a criação, não é? Com a beleza da criação. Para Deus não tem nada grande, não tem nada pequeno, tudo é muito importante, tudo é muito valioso e precioso. Mas muito bem. Aí resolveram fazer um teste com moscas de fruta. Pegaram moscas de fruta, que elas também têm o criptocromo, que é uma classe de proteína que lê campo magnético. Tiraram, e a mosca de fruta ficou quietinha na mesa, não levantou. Aí foram num ser humano, retiraram algumas proteínas do olho do ser humano e encostaram no olho das moscas de frutas e elas levantaram e começaram a ler o campo magnético. Então, da próxima vez que você chegar perto de uma pessoa ou chegar perto de um ambiente em que você se sentir muito bem, acredite, a frequência, a vibração ali é muito boa. São seus olhos que estão lendo. Você está enxergando através da alma, através do campo quântico, que ele é individual e nos pertence. Da mesma forma, com essa informação científica, se você chegar em um local ou perto de uma pessoa e não se sentir bem, confie na sua intuição. É o coração e os olhos trabalhando em parceria. Gente, que coisa linda isso, hein? Maravilhoso. A natureza é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela nos ensina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nossa, muito obrigada. Eu só posso agradecer. E isso é fantástico, é maravilhoso. Essa sua live, realmente, eu não tenho palavras para expressar. Não tenho. É para nós. De verdade. Não foi à toa que eu corri atrás de você lá na Expo Quântica. Não saia daqui. Não. Eu falei, se eu sair para beber água, eu apanho. Fica aqui comigo. E vamos conversar. Gente, foi maravilhoso essa live. Eu estou, assim, realmente agraciada pela oportunidade de você estar aqui passando tanto conhecimento. Essa live, ela vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada. Não deixe de segui-lo, pelo amor de Deus. Sigam. Fala o seu Instagram novamente, doutor. @Galinte, é isso. Tem NT. NT. MGALLINT. Não sei se o arroba vem antes ou depois.
Sou tão Também não tem, não, mas não tem É. problema, porque vai ficar salva essa live. Lá tem todo o seu contato. Gente, não percam. Sigam o Instagram dele, as redes sociais, porque lá ele vai divulgar os cursos, por onde ele anda. É por ali que nós vamos ficar sabendo. Eu vou ficar colada, não vou perder de jeito nenhum. É isso aí. Doutor, muito obrigado, doutor Miguel, pela sua audiência, por todo esse conhecimento passado com tanto carinho, com simplicidade, com tanto amor. Muito obrigado. Ó, o Eliseu está falando aqui. Deixa eu, antes de sair, eu vou falar aqui um monte de pessoas que são conhecidas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, é Miguel Gali NT. Pronto, não tem arroba, tá? Tá, Miguel Gali NT. Aqui tá aqui, ó. Teve o Rodolfo, muito obrigado. Boa noite, a Lourdinha. Glória Coelho. O Nini Morosi, que está perguntando do curso, quando vai ter lá em São José do Rio Preto. Eu espero que seja em breve para você. A Renata Gaspardo também falando aqui. Débora, Kátia falando também. Eu, claro, obviamente, porque eu tô olhando aqui, é porque eu estou olhando pelo computador também para poder acompanhar, tá? Porque é muita coisa aqui, não quero deixar perder nada. A doutora Amanda, a Ana Monteiro, olha, a Renata aqui participando, a torta aqui, ó, a Deise, ó, emagrecimento também falando. Eu vou aproveitar que você está aqui e vou fazer uma pergunta. É possível ajustar um tratamento para as pessoas que estão com dificuldades no emagrecimento através da leitura dos olhos? Sem dúvida. A primeira coisa que você vai perceber é que o sistema linfático dela está em disfunção. Você tem que corrigir o funcionamento do sistema linfático, melhorar a drenagem dos líquidos todos, através do jejum intermitente, literalmente, trocar o óleo. Você tem que deixar seu corpo eliminar, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, fazer o jejum intermitente, perde peso de uma forma natural, dá um alívio para o pâncreas, para o cérebro e, com certeza, existem outras dicas dentro da iridologia que podem ajudar. O ideal seria pedir algumas pizzas, né? E a gente ficar aqui agora até meia-noite conversando. Eu também acho. Ó, a Alda também está falando assim, ó, ser eliminado. Muita gente, ó, o Miguel, o Eliseu, 10, 20, 30, ele está falando. Bom Miguel, aqui, ó, bom Miguel, te adoro, meu irmão. Não sei, deve ser pessoas muito conhecidas, muito. A Alda. Bom, a Alda é minha irmãzinha. Manda beijo para ela, né? Beijo para você, Alda. Beijo, minha irmã. A Alda e a Débora são minhas 2 irmãs. Ai, que benção, tá vendo? Família unida permanece unida. Junto com vocês todos, uma grande família quântica. Sim, somos mesmo. Doutor Miguel, quântica. Agradecida por tudo, pela oportunidade de você estar aqui conosco. Gratidão por tudo. Aqui, ó, a Josilene Moradi, ela falou eu. Linda. Agradecemos em nome do NUSP a sua participação aqui conosco. Isso vai ficar gravado, vou disponibilizar e vou marcar você para você também colocar lá na sua página. Eu vou ficar agradecendo a noite toda, então, agradecendo a todos vocês que estavam aqui, deu uma baita de uma audiência, você não tem noção, muita gente entrou aqui, foi muitas pessoas mesmo, e que ficaram aqui, porque a sua live realmente foi hipnotizante. Gratidão a todos. Gratidão, querida pessoal, todo mundo, obrigado. Deus abençoe vocês, uma boa noite de descanso. Amém, até lá.